Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.
Esse tema é um tema muito abrangente, tema extraordinário, o reino de Deus, o reino de Deus. Isso fala do governo de Deus, isso fala do amor de Deus, isso fala da vontade de Deus. E quando nós tratamos qualquer assunto que se refere a Deus, isso transcende qualquer inteligência terrena, qualquer capacidade cognitiva, qualquer exercício mental, intelectual, porque nós estamos falando de Deus, de Deus. E Deus, Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Ele é perfeito na sua palavra, por isso que muitas vezes eu leio a Bíblia e não entendo, porque a minha mente limitada, a minha mente finita, está em contato com uma palavra infinita, uma palavra ilimitada, e aí então a gente não consegue compreender o que está escrito no texto bíblico. Mas eu quero hoje, com a graça de Deus, conversar, talvez trazer um estudo bíblico para vocês, conversar um pouquinho sobre o reino de Deus, o reino de Deus. Então, quando nós falamos do reino de Deus, estamos falando de algo completamente perfeito, perfeito na sua origem, perfeito no seu propósito, perfeito em todas as suas intenções. E quando nós estudamos sobre o ministério do Senhor Jesus, logo percebemos que o conteúdo da mensagem de Jesus é reino de Deus. Reino de Deus. A Bíblia Sagrada relata que um homem muito importante na religião dos judeus veio encontrar-se com Jesus, e eu quero ler com você essa conversa, esse diálogo impressionante entre Nicodemos e Jesus de Nazaré. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre. Lembre, Nicodemos tinha 60 anos, Jesus tinha 30. E ele chega para Jesus e diz assim: mestre. Ele chama Jesus de mestre. Sabemos. Quando ele diz sabemos, não era só ele, mas um grupo de fariseus que estavam estudando, analisando a vida de Jesus, concluíram que você ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. É interessante que é um elogio que ele faz para Jesus, e Jesus responde, parece que é algo diferente. Jesus diz assim, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Diga comigo, ver o reino. Daqui a pouco eu continuo o próximo versículo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então Jesus, aparentemente, ele não responde à colocação desse religioso judeu chamado Nicodemos. Nicodemos diz que Deus estava com Jesus. Foi a conclusão que eles chegaram. Por quê? Porque Jesus estava realizando milagres extraordinários, e isso tem que vir de uma fonte extraordinária, poderosa, e eles concluíram: essa fonte é Deus. E Jesus está conectado com Deus, por isso ele está realizando esses milagres. Mas Jesus Cristo diz que, Nicodemos, é o seguinte: se você quer viver uma vida extraordinária, o início de tudo, o primeiro passo é ver o reino de Deus. Jesus diz: eu não vou detalhar a razão do meu poder, mas eu quero ensinar como você poderá acessar esta fonte chamada Deus, e para que esse poder flua através da sua vida também, Nicodemos. Jesus Cristo então diz que o início de tudo, antes de ter qualquer milagre, a presença de qualquer dos milagres, é necessário ver o reino de Deus. E para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. Com isso, Jesus Cristo estava dizendo que milagres extraordinários faz parte do reino de Deus. Olha que interessante. Por isso eu te digo que quanto mais você conhecer o reino de Deus, mais dentro de milagres você vai andar. Amém? Alguém entendeu ali?
Quanto mais você conhecer o reino de Deus, entender o reino de Deus, como ele funciona, como ele está estruturado, como ele está composto, mais você vai andar no sobrenatural, nos milagres. Vamos ver os versículos 4 e 5. Perguntou Nicodemos: nascer de novo? É óbvio que a mente humana, terrena, mesmo que intelectualizada de Nicodemos, ele diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Aí então Jesus diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar. Perceba que Jesus, ele faz aqui uma distinção entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus é uma coisa, entrar no reino de Deus é uma outra coisa. Para ver o reino de Deus precisamos nascer de novo, mas para entrarmos no reino de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. E aí, para você saber o que é nascer da água e do Espírito, você vai ter que fazer a FATEM. Porque aí tem 5 horas aqui de explicação. Mas vamos, como diz naqueles programas de culinária, né? Vamos reservar esse assunto aqui, tá? E depois a gente volta daqui a pouquinho. Mas é uma conversa impressionante. Agora Jesus Cristo, ele diz que depois de ver o reino, então, você pode agora entrar no reino. E para entrar no reino de Deus, precisa nascer da água e do Espírito. Jesus Cristo estava falando sobre o acesso ao reino e também como operar no reino. Como acessar o reino e como operar no reino. E por isso ele fala sobre ver o reino de Deus e sobre entrar no reino de Deus. Ver é acessar, entrar é operar no reino de Deus. Então daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas lembre-se, que antes desse encontro de Jesus com Nicodemos, a Bíblia diz, a Bíblia narra a primeira mensagem, a primeira pregação de Jesus. Interessante, né? Depois que ele foi batizado por João Batista, ele foi para o deserto, ficou 40 dias, e ele volta no poder do Espírito, e ele começa a pregar. Olha, Marcos, o evangelista Marcos, ele registra as primeiras palavras da mensagem de Jesus. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. E aí ele coloca mais um conteúdo ali, ele diz: arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus chegou. E aí ele diz, para você se relacionar com o reino de Deus, para você enxergar o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você precisa arrepender e crer. Que coisa linda. Eu vejo Jesus aqui quase que montando uma continha para a gente, sabe? 10 mais 2 mais 5. E se você somar, você vai chegar num resultado extraordinário. Temos aqui nesse relato as primeiras palavras de Jesus no exercício do seu ministério, e dizendo: o tempo da manifestação do reino de Deus é chegado. Amados, ele diz assim: o reino chegou. O reino chegou. Eu li uma frase esses dias, e a frase dizia o seguinte: as flores não sonham com as abelhas. Elas florescem, se abrem e as abelhas vêm. Jesus está dizendo: o reino chegou. E o reino por si, ele atrai as pessoas. Mas Jesus diz: eu não quero que vocês somente saibam a respeito. Eu quero que vocês vejam o reino. Eu quero que vocês adentrem ao reino. E para isso precisa de arrependimento e fé. Portanto, o tempo da manifestação do reino de Deus é chegado. O reino de Deus se abriu para as pessoas. Simplesmente venha para Ele. Como? Jesus Cristo declara: para você pertencer ao reino de Deus, você precisa arrepender e crer no Evangelho. Diga comigo assim: Evangelho.
A palavra evangelho no grego significa boas notícias. Quando dois gregos se encontravam e ele tinha uma boa notícia para o outro, ele dizia o seguinte: eu tenho um evangelho para você. Eu tenho uma boa notícia para você. É que para nós, cristãos, evangelho virou uma palavra religiosa, né? Evangelho. Não, evangelho é boa notícia. Eu tenho uma boa notícia, eu tenho um evangelho para você. E nós sabemos que a palavra grega traduzida aqui por arrependimento é metanoia. Metanoia, o que significa metanoia? Mudança de mente, mudar a maneira de pensar, admitir outros pensamentos. Metanoia é crer na boa notícia, é crer no evangelho, crer nas boas novas. Jesus Cristo estava dizendo: se você mudar os padrões do seu pensamento, da sua forma de pensar, se você mudar o seu modelo mental, isso é arrependimento, aí você abre espaço para crer nas boas novas. As boas novas, elas são tão boas novas, são tão extraordinárias, que se você não mudar a maneira com que você vem pensando, não há espaço para colocar as boas notícias na sua mente. As boas notícias são tão boas notícias que não se coloca vinho novo em odre velho. Você precisa intencionalmente, você precisa assumir um propósito e dizer: até hoje eu pensei assim, mas a partir de hoje eu vou mudar a minha maneira de pensar. Até hoje eu pensava: pau que nasce torto morre torto, mas eu vou mudar a minha maneira de pensar. Não, com o poder de Deus pode endireitar qualquer pau que nasceu torto. Eu vou ter que mudar a minha maneira de pensar. Homem é tudo igual. Não, 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 isso não é verdade. O brasileiro, ele é assim, ele é assim, ele é assim, ele tem esse comportamento, ele tem essa atitude. Não, eu não posso mais pensar assim. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar, o meu padrão, o meu modelo mental, porque o Evangelho diz que não importa onde a pessoa nasça, não importa de onde ela vem, não importa o passado dela, não importa o comportamento dela, ao encontrar-se com o Evangelho, ao ver o reino de Deus, haverá uma mudança tão radical, que se contarem a respeito daquela pessoa, muitos não crerão. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Eu quero dizer para você o seguinte: que ainda o reino de Deus não se manifestou com toda a glória, poder e esplendor na sua vida, porque ainda você está carregando pensamentos antigos, especialmente pensamentos religiosos. Pensamentos religiosos como: Deus está pesando a mão, Deus mandou uma pandemia no Brasil. Esses pensamentos nasceram no inferno, estão acusando o nosso pai. O nosso pai, ele não é assim. Aleluia, aleluia. Jesus disse: arrependam-se, mude a sua mente, para que você possa colocar no lugar desses pensamentos antigos as boas novas, as boas notícias. Sem aceitar as boas notícias, não podemos entrar no reino de Deus. Não tem como. Como é que eu vou ver o reino e entrar no reino com a mentalidade antiga? Não tem como. É impossível. Quais são essas boas notícias? Deus é amor e Ele nos ama. Não é uma boa notícia? Quais são as boas notícias? Nós podemos viver como filhos de Deus, como filhas de Deus. Nós podemos colocar o mal debaixo dos nossos pés. Nós podemos ter uma vida abundante e prazerosa já, agora, aqui na terra. Podemos viver em paz, em alegria, podemos viver uma vida exuberante já nesses dias. Nós podemos subjugar todos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. São boas notícias. As boas notícias dizem: existe sim solução para a prostituta, existe sim salvação para todo aquele que desejar ser salvo. São boas notícias.
Boas novas que podemos viver livre do domínio do pecado, livre do domínio do álcool, livre do domínio das drogas, da mentira, da miséria. Podemos viver. Sem mudar a nossa maneira de pensar, não aceitaremos as boas notícias. Sem aceitar as boas notícias, não mudaremos a nossa maneira de pensar. Os pensamentos, eles se manifestam em palavras. O que são as nossas palavras? São pensamentos com sons. Quando você coloca som no pensamento, você tem a palavra. Eu estou colocando um som, um código na língua portuguesa, e você que fala português, você está me entendendo, não é? Eu digo em português, ok, isso é tudo por hoje. Pronto, vocês entenderam. Aí se eu disser em alemão, das ist alles für heute, os que entendem alemão dizem, ja. Aí eu coloquei um outro código sonoro numa língua que só quem fala alemão entende. Quando você pensa, o pensamento ele está em silêncio. Ele tem uma imagem, ele forma uma imagem. E quando você coloca som nessa imagem, nesse pensamento, você tem as palavras. E quando você começa a praticar, vivenciar as palavras, você está produzindo comportamento. Para crermos que o reino de Deus chegou, nós devemos crer nas palavras de Cristo Jesus. Isso vai mudar os nossos pensamentos. E quando falarmos os pensamentos, nós mudaremos o nosso comportamento. E assim nós viveremos a realidade do reino de Deus. Aleluia. Vocês adolescentes, juniores, jovens, se vocês pegarem um texto bíblico, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso, eu digo do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, em Ti eu confio. Uau! E aí você repete isso mais uma vez, e mais uma. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, em Ti eu confio. Você está colocando sons nesse pensamento. E você está ouvindo esses sons que você mesmo está produzindo. Isso vai mudar, isso vai moldar o seu comportamento. Dali a pouco você levanta pela manhã, você começa a viver o seu dia como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, você descansa, você diz do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, Deus em Ti eu confio. E aí então nós começamos a ter esse relacionamento com o reino de Deus. Em Romanos capítulo 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, o que é o Evangelho? Olha que texto lindo, que coisa impressionante. Esse mesmo Evangelho que Jesus mencionou aqui em Marcos. O texto diz, não me envergonho do Evangelho. Mas por que Paulo disse, não me envergonho? Porque o Evangelho era algo tão alvissareiro, era algo tão extraordinário, que as pessoas começaram a debochar de Paulo, chamar ele de louco, chamar ele de doido. Você é um louco, você é um doido. Quando ele estava lá na Grécia, ele começou a falar, disseram assim, escuta, você é um papagaio, você fica aí, é bobagem que você está falando. E Paulo diz, sabe de uma coisa? Eu não me envergonho do Evangelho. Sabe, e ele justifica por quê? Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Se você quer se relacionar com o poder de Deus, lembre-se que nós começamos dizendo de Nicodemos conversando com Jesus, e Nicodemos diz, ei, você vem de Deus porque tem poder, tem milagres na sua vida. E agora o texto está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. E ele gera salvação. E salvação aí não é somente salvação eterna, vida eterna. Salvação é todo o bem-estar, é todo o avanço, todo o crescimento. Isso está no Evangelho.
Olha o versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, eu vivo pela fé. Como está escrito? Quem que é justo? Eu, nós. Eu vivo pela fé, o justo vive pela fé. O poder de Deus está na mensagem do Evangelho. O Evangelho contém poder para salvar. O Evangelho contém poder suficiente para cumprir o que Ele diz, o que Ele promete. O Evangelho mostra a justiça de Deus. Justiça de Deus é diferente da justiça da lei do Velho Testamento. A justiça de Deus declara justo e santo todo aquele que aceitar pela fé que Cristo Jesus pagou pelo seu pecado e de cada ser humano na face da terra. Pela fé se recebe o perdão, a justificação, pois ninguém é declarado por Deus uma pessoa justa por praticar boas obras, mas somente por crer na obra de Cristo Jesus. Justiça. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, você precisa de um dicionário da língua portuguesa, um dicionário de filosofia e um dicionário bíblico, de teologia. A palavra justiça, por exemplo. A palavra justiça no dicionário da língua portuguesa não tem nada a ver com o significado da palavra justiça na teologia. Justiça na teologia é um estado, é um status, é uma posição daquilo que é perfeito. Isso é justiça. Adão, ele foi colocado no jardim. Aquele jardim, aquele lugar é chamado justiça. Ele pecou, ele caiu. Por isso Deus, quando veio, ao entardecer, Ele não disse, Adão, Adão, o que foi que você fez? Ele disse, Adão, Adão, onde você está? Você estava num lugar chamado justiça, num lugar perfeito, num lugar santo, e você não está mais nesse lugar. Aonde é que você está? Por isso que em Lucas, o evangelista Lucas diz que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido, não quem estava perdido, o que estava perdido. E o que foi que Adão perdeu? Adão perdeu a posição de justiça. E aí vem Jesus dizendo, o reino de Deus é justiça. Se você crer, você vai ser colocado nesse lugar chamado justiça. Estado perfeito. Status de quem é perfeito, de quem é santo. Eu diria amém, pelo menos. Recapitulando até aqui. Nós aprendemos que é o Evangelho que propaga o reino de Deus, é no Evangelho que está o poder de Deus, é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Eu me torno justo crendo e recebendo a obra de Cristo Jesus. Posso fazer uma prova? Segundo ponto, a base do reino de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo mostra mais um aspecto do reino de Deus. Jesus Cristo declara como é formado o reino de Deus, qual é a base do reino de Deus. Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida. Jesus, o que é o reino de Deus? É justiça, é paz e alegria no Espírito. Isso é reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Pastor, você está dizendo então que o reino de Deus é justiça? E justiça é um lugar, é uma posição, é um estado, é um status perfeito. Isso. Uma criança nasceu antes de ontem. Essa criança, esse bebê, é um ser humano? Sim ou não? Sim. Daqui a um ano, ela vai ser mais ser humano? Sim ou não? Não. Por isso que justiça é uma posição que te faz justo, e você é justo, não tem como você ser menos justo ou mais justo, você é justo. Aleluia. Por isso que Jesus diz, olha, mude a sua mente, seu pensamento para crer. Que as verdades são tão bombásticas, você vai dizer, não, eu justo?
lambando. Quando você chega diante de Deus assim, lembra da religião antiga que eu e você frequentávamos, aquelas religiões antigas? Lembra? A gente se ajoelhava antes do culto e dizia assim: Deus, aqui está esse pobre pecador, miserável, desgraçado, cego, nu, tem misericórdia de mim. Lembra? Isso é oração de quem é justo? Está amarrado. Isso é uma oração de quem é justo. E por que ainda muitas pessoas oram assim? Porque essas pessoas ainda não fizeram o arrependimento, metanoia, mudança de mente. Aí a Bíblia diz, a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Então você não é vítima. O reino de Deus é justiça, é paz. Justiça, então, é esse estado perfeito, esse estado íntegro, reto. Paz, a palavra paz aqui no grego é traduzida da paz, da palavra shalom. Shalom. Shalom tem mais de 20 e tantos significados. Shalom. Quando você vai a Israel, você encontra lá as pessoas andando, e você vê duas mulheres amigas se cruzando numa rua ali, e uma olha para a outra e diz assim, Shalom. Elas falam quase cantando, Shalom. Paz. Paz. Porque elas sabem o que significa. Significa um estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação, ausência de guerra, ausência de destruição. Paz, harmonia, concórdia, segurança, prosperidade, felicidade, saúde. Shalom. O reino de Deus é shalom, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é felicidade, prosperidade, concórdia, segurança, harmonia. Shalom. O reino de Deus é alegria. A palavra alegria no grego é chara, que significa satisfação, contentamento. Alegria significa quando você, de uma vez por toda, radicalmente, profundamente, com uma metanoia total, radical, e agora você é alegre. Por que você é alegre? Por uma única razão. Porque você sabe que você não tem mais necessidade alguma. Meu Deus! O que é alegria? É essa consciência inegociável de que você não tem necessidade. Mas pastor, não, mais nada. Metanoia, se você não mudar a mente, você não crê nisso. O seu pai é Deus. Deus não é teu pai, o seu pai é Deus. Deus não é teu pai. O seu pai é Deus. Consegue ver a diferença? É diferente você dizer assim, Deus é meu pai, o meu pai é Deus. É diferente. Se você dizer assim, Deus é meu pai, você escolheu Deus para ser teu pai. Se você dizer assim, meu pai é Deus, Ele escolheu você para ser filho. Aleluia. Aleluia. Se você entende isso, que o teu pai é Deus, e Ele olha para você, Ele vê alguma necessidade em você? Não, porque você está no reino, e o reino é justiça. O reino é shalom, é paz. O reino é alegria, ausência absoluta de necessidade. Isso é reino de Deus. Mas pastor, isso é meio radical. Não é radical, isso são boas novas, isso é evangelho, isso é boa notícia. Pastor, mas eu não consigo crer. Mas vai com calma, devagarzinho, você vai expurgando, expulsando, exorcizando os velhos pensamentos, e você começa a receber um novo. Vamos nesse processo. O reino de Deus significa que o reino tem a sua origem lá, no reino de Deus, no reino dos céus. E aí surge essa pergunta, né? Pastor, por que existe na Bíblia reino dos céus e reino de Deus? É a mesma coisa? São dois reinos? É diferente? Não, é a mesma coisa. Pronto, deixa eu simplificar para você. Em Mateus, nós encontramos lá reino dos céus. Em Marcos e Lucas, reino de Deus.
Existe diferença? Não. O reino dos céus significa que o reino tem a sua origem nos céus. E o reino de Deus significa que o reino pertence a Deus. Então, quando você lê na Bíblia reino dos céus, fala da origem, nos céus. Reino de Deus fala que quem é o dono desse reino é Deus. Esse reino pertence a Deus. Pronto, já superamos uma dúvida aqui. Mas a base do reino de Deus, ou do reino dos céus, é uma base eterna. E ela é justiça, estado daquilo que é perfeito, paz, ausência de todo o mal, e domínio sobre o mal, e alegria, ausência de necessidade. O reino de Deus tem um rei que é Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Deus não é formado de súditos, de escravos. O reino de Deus é formado por filhos. Digo ou não digo? Posso dizer ou não? Posso? Posso. Qual é a confusão de 99% dos pastores do mundo todo? Qual é a maior confusão na cabeça deles? Eles não sabem fazer uma distinção antes de Cristo e depois de Cristo. Não sabem. Eles não conseguem entender que de Êxodo, o livro do Êxodo, até Malaquias, são livros que falam de uma religião chamada judaísmo. E aonde está a confusão dos pastores? É que o Deus dos judeus é o mesmo Deus dos cristãos. Mas existe uma diferença radical de papel, de função. Lá no Velho Testamento, lá na Velha Aliança, esse Deus tinha servos. Agora na Nova Aliança, agora em Cristo Jesus, Ele não tem servos, Ele tem filhos e filhas amados. Aleluia! É uma diferença absurda. A Bíblia diz que eu e você fomos gerados de novo. E a palavra grega é gerar, de dar à luz, de gestação e fazer nascer. Nós somos gerados de Deus. E aí, o que acontece? Acontece que os pastores pegam as histórias do Velho Testamento. E fulano jejuou 40 dias. Irmão, você vai ter que jejuar para Deus poder abrir aquela porta. Olha aqui, ó, tá. E aí a pessoa pega o Velho Testamento e diz, que jejuou, vou ter que jejuar. Não, mas isso é antes de Cristo. Aí um pastor tentou me convencer, Pio, mas Daniel ficou 21 dias orando para que a resposta chegasse. Falei, Então, teve um principado, um anjo, um demônio, daquele fortão, daquele carrancudo, segurou para que o anjo não passasse com a resposta de oração de Daniel. Então nós temos que jejuar e orar pelo menos 21 dias. Falei, eu não. Mas por que não? Porque nos dias de Daniel, ele estava antes da cruz. E depois da cruz, a Bíblia diz que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E depois da cruz, Satanás e seus demônios estão debaixo dos nossos pés. Aleluia! Depois da cruz, não existe mais separação entre você e Deus. A Bíblia diz, justificados pois, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. O véu foi rasgado, você tem acesso, aleluia. Esses dias fazendo um churrasquinho, conversando com os irmãos, eu falei assim, vocês me devem um dinheiro, eu vou cobrar o boleto. E para passar essa revelação para você, eu vou cobrar o boleto agora também. Bota a guarda naquela porta, ninguém sai sem deixar 100zão ali para pagar essa revelação. Quer saber qual é a revelação? A Bíblia diz, orai sem cessar. Você já leu esse versículo na Bíblia? E aí, o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é ficar no espírito de oração. E quando você dorme? Bem, aí não, pronto, já não está cumprindo a Bíblia. Não, orar sem cessar é quando você lembra, você... Daqui a pouco você já esquece... E é sempre estar orando. Não, irmão, não.
A Bíblia diz que, antes da cruz, antes de Cristo vir, o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Lembra disso? Depois da cruz, o véu foi rasgado. E você pode entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser. Isso significa orar sem cessar, a hora que você quiser. No Velho Testamento não tinha como orar sem cessar, era apenas uma vez por ano. Mas agora em Cristo Jesus, a hora que você quiser orar, você pode orar sem cessar. Sem cessar, a qualquer momento você tem acesso e pode dizer: Pai Celestial. Vocês não receberam não. Ou ficaram chocados. Quer dizer, essa é a grande diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento as pessoas eram servas de Deus. No Novo Testamento as pessoas são filhos e filhas de Deus. E para se tornarem um filho do reino de Deus, a porta de acesso é somente uma: Jesus Cristo de Nazaré. Cada pessoa precisa crer e receber a obra de Cristo Jesus. Cada pessoa precisa nascer de novo. Aqui está a misericórdia de Deus em nos livrar da perdição eterna. Você merecia o inferno, Ele te livrou do inferno. Isso chama-se misericórdia. Jesus Cristo disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Como nascer de novo? O Evangelho de João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, diga comigo, lambano. Aos que creram em seu nome, diga crer. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Crer em Cristo, receber Jesus como aquele que morreu na cruz para pagar os seus pecados, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus. Mas nasceram de Deus. Diga ou não digo? Quem nasce de gato é um gatinho. Quem nasce de cachorro é um cachorrinho. Quem nasce de passarinho é um passarinho. Quem nasce de Deus é um... Mas pastor, mas como assim? Mas pastor, metanoia. Se você não mudar a mente, você não consegue crer nas boas notícias. A boa notícia, ela é tão boa notícia, ela é tão alvissareira, ela é tão celestial, ela é tão divina, que você tem a tendência de rejeitá-la. Não pode ser verdade. Crer e receber Cristo Jesus nos torna em filhos e filhas amados de Deus. E esse ato de crer em Cristo Jesus, que a palavra de Deus fala aqui, isso é nascer de novo. O que é nascer de novo? Perguntou Nicodemos para Jesus. É crer e receber a salvação que eu, Jesus, trouxe. Pronto. Você crê em Cristo Jesus? Você crê que Ele nasceu da Virgem Maria? Você crê que Ele cresceu na Palestina? Você crê que Ele foi batizado nas águas do Jordão e foi batizado com o Espírito Santo? Você crê que Ele pregou por 3 anos? Você crê que Ele foi morto? Foi sepultado? No 3º dia ressuscitou? Você crê que depois de 40 dias Ele foi elevado aos céus, está sentado à direita do Pai, cheio de glória e verdade? Você nasceu de novo. Aleluia. Aleluia. Você é uma nova criação. Pronto, é uma nova criação. Você pode ver o reino de Deus. Somente através da fé em Cristo Jesus é que cada ser humano pode se tornar um filho de Deus. Por isso, queridos, eu falo vez após vez, cristianismo não é religião. As pessoas, elas não rejeitam Jesus, elas rejeitam a religião que você embala Jesus. Você embala Jesus numa religião e quer oferecer para as pessoas não querem. Mas você pode perguntar para qualquer ser humano,
Qualquer ser humano. Não importa a escolaridade, a graduação, a posição econômica, social, não importa. Se você disser assim, olha, Adão pecou, ele foi expulso da presença de Deus, todos os descendentes de Adão nasceram em pecado, isso é injusto, e Deus concorda que isso é injusto, por isso Deus enviou Jesus, para morrer e pagar a dívida que você herdou, dívida que Adão contraiu. Se você receber pela fé a obra de Cristo, você já não tem mais essa dívida, não tem mais essa culpa. Qualquer ser humano vai dizer assim, eu creio em Jesus então. É isso que é crer em Jesus? Então eu quero crer em Jesus. Pronto. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome dele será salvo. Pronto. Em João 6, 28 e 29, então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar a obra, ou as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Irmãos, não me olha com essa cara, você está olhando como se eu tivesse escrito esse versículo agora à tarde, não. Ele está aí há 2000 anos. É que você não tinha visto ainda com essa revelação, né? Eu creio em Jesus, então eu fiz a obra de Deus? Fez a obra de Deus. Então agora, eu posso entrar no reino? Pode entrar no reino. A obra de Deus é crer na mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é Evangelho. O Evangelho são boas notícias. No Evangelho está revelada a justiça de Deus. No Evangelho está revelado o poder de Deus. Quem crer em Cristo Jesus tem o perdão. Quem crer em Cristo Jesus recebe o título de perfeito, santo, justo, digno. Resumindo, sumariando o que eu disse até agora. A misericórdia e a graça nos introduz no reino de Deus. Pois pela misericórdia e pela graça nascemos de novo. E todo aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus. João 3,3, lendo mais uma vez a mesma passagem, diz assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pronto, aprendemos aqui, ver o reino de Deus. Então repetindo, a misericórdia e a graça me permite ver o reino de Deus, pois pela fé nós nascemos de novo. Olha o versículo 5, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uau! Mas é somente através da justiça, da herança e do amor que podemos entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é governar. Entrar no reino de Deus é abrir e fechar. Entrar no reino de Deus é ligar e desligar. Entrar no reino de Deus é dizer assim, Satanás, você não vai matar mais nenhuma pessoa de Covid na minha cidade. Você não vai fazer mais isso. Eu não permito que você toque nesses corpos. Ah, mas pastor, mas eles não são salvos ainda. Ei, precisa ler a Bíblia. Coríntios capítulo 5 diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Deus não imputou mais à humanidade os seus pecados. Deus não tem mais problema com pecados. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus! Entrar no reino de Deus é desfrutar das abundâncias do reino agora. É começar a viver uma vida abundante. Através da filiação adotiva, você e eu, nós nos tornamos em filhos amados e por isso nós temos acesso à herança. Através do crescimento espiritual, nós chegamos à maturidade. E a maturidade é quando você começa a viver a justiça, viver esse estado, esse status. E viver a justiça é saber que você tem autoridade. Deixa eu ver se eu explico isso. A Bíblia diz que todo o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Então você tem poder? Não. O poder pertence a Deus. Quando Deus libera esse poder sobre alguém, Ele libera através de autorização. A autorização é quando você tem autoridade
Você está autorizado para exercer a autoridade do poder de Deus. Muitas pessoas usam esse exemplo, é simples, claro, fácil de entender. Vamos pegar um policial militar fardado, parando ali na esquina, com um apito, levantando a mão, os carros param. Não, mas tem lá um caminhão carregado, não sei quantas toneladas, o guarda levanta a mão, apita, aquele caminhão para. Porque ali tem alguém com autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele está ligado a um poder. E como as pessoas sabem que ele está ligado ao poder? Ele tem uma farda. E essa farda anuncia, declara que ele está ligado a um poder. E as pessoas param. Agora vamos tirar essa farda e colocamos a mesma pessoa, o mesmo homem ali, e ele levanta a mão. Pode chamar a ambulância que passaram por cima dele. Imagina um delinquente com uma arma na mão, entra num estabelecimento comercial e diz: me dá o dinheiro. A pessoa do caixa dá o dinheiro. Por quê? Porque esse rapaz tem poder, mas ele não tem autoridade. Ele não tem autoridade. A autoridade é o exercício legal do poder. E quando você entra no reino, você começa a se conscientizar de que você pode legalmente exercer autoridade por onde você passar. Como nós aprendemos hoje, você chega lá, você é uma luz. Você chega lá e quando você declara tem um som de autoridade. Queridos, essas são as manifestações do reino de Deus. E mediante a comunhão com o Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai. E é o amor ágape, é o amor do Pai que nos une a Ele e que nos identifica com Ele. Eu quero encerrar. Eu tenho aqui mais 2 horas de mensagem. Como viver? Como viver o reino de Deus? Como viver? Aqui está a base do nosso relacionamento no reino com o Pai. Como viver o reino de Deus? Queridos, viver justiça, viver no reino de Deus, a essência, o zênite, a essência, o core value, chama-se amor ágape. Amor. Não tem como você entrar no reino. Você pode ver o reino, aí você entra no reino, mas para entrar no reino você precisa exercer autoridade. É impossível exercer autoridade sem comunhão com o Pai. E o que nos liga, o elo que nos liga com o Pai, chama-se amor. Amor. Não tem outra coisa. Aqui está a base do nosso relacionamento. O amor ágape é o padrão de vida no reino de Deus. O amor ágape, ele não suspeita mal. O amor ágape não busca os seus próprios interesses. É impossível você frustrar Deus. Ah, pastor, eu acho que eu decepcionei Deus. Não, não decepcionou. Mas eu fiz algo errado, pastor. Mas você não decepcionou. Por que eu não decepcionei? Porque ele tem um amor, o amor dele é ágape. E o amor ágape não busca os seus próprios interesses. Ele nunca se relacionou com você interessado em alguma coisa de você. Se ele não tem interesse, não tem como você frustrar ele. Essa é a base do reino. 1 João 4,7 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus e sabe quem Deus é. Olha, amados, amemos, ama, amor, Deus. Faça uma continha comigo. Quantas vezes a palavra amor ou o sentido de amor aparece nesse versículo? Conta lá. Quantas? Não. 7. 7. Vocês conseguem achar 7 vezes a palavra amor ali? O sentido amor? Consegue? Conseguiu? Mas pastor, ama é uma, amemos é outra, amor é outra, e ama lá é outra. E onde estão as outras 3? Deus, Deus, Deus.
Meu Deus! Olha o versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Uau! Conhecer e confiar. Pastor, como que eu sei que eu confio no amor de Deus? Você descansa. O descanso é um subproduto da confiança. Se você confia, você descansa. Pastor, eu estou preocupado. Então você não confia. Pastor, eu não tenho mais unhas. Então você não confia. E confiamos nesse amor. Deus é amor e tudo aquilo que permanece no amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Queridos, essa é a base do reino. Aqui está a base do nosso relacionamento no reino com o Senhor Jesus. Mas Deus é amor. Deus tem um amor ágape. E como que eu faço para ter o amor ágape? Romanos 5,5 diz, e aí eu quero encerrar. Cadê a música? Pode vir. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus, um dia, quem sabe, na glória, no futuro, depois do soar da trombeta, Ele vai derramar o amor dEle em nossos corações. É isso que está escrito? Porque Deus derramou. Deus, isso já aconteceu? Já. Ele já derramou o amor dEle no seu coração, sim ou não? Sim. O seu coração, a palavra coração e espírito são sinônimos. O seu espírito, o seu coração já está cheio do amor de Deus? Sim. Sim? Sim. Como foi que Ele derramou o amor dEle? Por meio, através do Espírito Santo que Ele concedeu. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse, pastor? Amor. Aleluia. 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 A Bíblia diz que o amor sempre vence. O amor nunca perece. Existe alguma área da sua vida que você está perdendo, que está sendo derrotado, que você está sendo vencido? Coloque amor que a vitória vem. É o que está escrito na palavra de Deus. Ele concedeu, Ele derramou, como filhos amados que somos, no reino de Deus. Nós transitamos no reino de Deus, para lá e para cá, com um combustível que nunca acaba, chamado amor. Amor. Por isso a igreja recebe os salvos e os conduz em maturidade espiritual, ensinando a verdade e amando. E é assim que funciona. E se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a imensa provisão da graça, a imensa provisão da graça, e o dom e a dádiva da justiça, reinarão no reino de Deus a partir de agora, já em vida. Os que recebem a imensa provisão da graça, e o dom, a dádiva, o presente da justiça. Graça mais justiça é igual reinar em vida. Que tamanho tem a graça? A graça, a propiciação de Deus não tem medida. A Bíblia Sagrada diz que é uma imensa provisão da graça. Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós. Imensa provisão da graça. Por isso, quando você ouve algum pregador chamar graça de hipergraça, ele não sabe o que é graça, ele está reduzindo o amor de Deus. Ele está reduzindo o amor de Deus a uma medida de hiper. Ele não valoriza a perfeita obra do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A graça não pode ser medida. Ela é uma imensa provisão do amor divino, aleluia. Por isso, amados, a humanidade, ela é dividida em 3 gerações. De Adão até Moisés,
A Bíblia diz em Romanos que a morte reinou. A geração que estava debaixo do governo da morte. De Moisés até a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, a lei reinou. A geração que estava debaixo da lei. A segunda geração. E a terceira geração é quando Jesus foi levado, foi assunto aos céus. Até a segunda vinda de Cristo é a geração da graça. Eu e você fazemos parte dessa terceira geração. Não mais do reinado da morte, não mais do reinado da lei, mas do governo da graça. Do governo da graça. Este é o ciclo que eu e você estamos vivendo. O ciclo da graça. E dentro desse ciclo da graça, nós estamos no fim do fim. Nós estamos bem no fim desse ciclo. O arrebatamento da igreja está aí. Muito próximo, muito próximo. Nós estamos no fim desse ciclo. No fim desse ciclo. Pastor, como você sabe disso? Bem fácil. Lembra quando Jesus contou lá do bom samaritano? Que o homem estava quase morto na beira da estrada e somente o samaritano colocou sobre o cavalo dele, levou lá na hospedaria. E a Bíblia diz que ele deixou lá 2 denários. 1 denário é o trabalho, paga o trabalho braçal de um dia, de um homem. 2 denários, 2 dias. Quando eu voltar, diz a parábola, ele volta depois do segundo dia. 1 dia é igual a 1000 anos. 2 dias, 2000 anos. Da ascensão de Cristo até agora, 2 dias, 2000 anos. Ele está voltando. Pastor, para a gente crer numa doutrina bíblica tem que ter mais de uma referência. Eu vou te dar mais uma então. Quando Jesus encontrou com a mulher samaritana ali no poço de Jacó, depois que eles insistiram, a Bíblia diz que Jesus ficou com os samaritanos, com os gentios, 2 dias. Eu e você como gentios, estamos na dispensação dos gentios. 2 dias. E ele está voltando. E sabe de uma coisa? Este é o primeiro ano da segunda década deste século. Então essa década começou esse ano. 2021. E essa década, ela é muito especial. Mas muito especial. Mas muito especial. Nós cristãos, igreja, precisamos nos atinar. Porque da nossa posição chamada justiça, nós podemos abrir e fechar, ligar e desligar. No nosso combustível chamado amor, nós podemos avançar e vencer. E o Brasil precisa das nossas orações. A nação brasileira precisa que a igreja se manifeste. Aprendemos de manhã hoje. A natureza aguarda com expectação as manifestações do Filho de Deus. E a nação brasileira também. A nação brasileira tem profecia sobre ela. De restaurar mundialmente louvor e adoração. De ser um celeiro de missionários para o mundo. A nação brasileira. E nós precisamos orar para que Satanás não coloque as garras dele na nação brasileira. Isso chama-se manifestações do Filho de Deus. Fique em pé, por gentileza, e diga comigo assim: eu creio que Jesus Cristo me purificou dos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo já levou as minhas dores e as minhas doenças. Eu creio que Jesus Cristo já me justificou, já me santificou. Eu creio que sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu creio que sou uma nova criação. Eu creio que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio
que hoje se inicia um ciclo de abundância, de alegria, de justiça, de paz na minha vida, na minha família, na minha profissão, no meu ministério, na minha vida espiritual, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu creio que fui justificado, que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nesta hora, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Por isso, nesta hora, eu digo a você: Satanás, ouça-me bem. Satanás, você perdeu. Você perdeu. Em o nome de Jesus, solte a minha família, o meu ministério, as minhas finanças, a minha saúde. Solte agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu declaro que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. Aleluia, 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 aleluia.